Essa palavra, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20, Mateus 28, do 18 ao 20, ela é muito forte. Jesus tinha ressuscitado e agora ele aparece aos discípulos e dá essa ordenança para os discípulos, né? Então, Deus deu essa ordenança que não foi só para os discípulos, foi para nós. Foi para todos aqueles que viessem depois dos discípulos. Nós estamos incluídos nessa ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? Como diz aqui, ensinando-os, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele nos deu uma ordem e ele disse e nos deu uma garantia: eu estarei convosco todos os dias. Então isso aí é onde nós devemos segurar essa palavra. Ele está conosco, ele está comigo, ele está conosco. Outra coisa, ele mandou os discípulos irem de 2 a 2. Quando ele estava no ministério terreno dele, ele mandava que os discípulos fossem de 2 em 2. Então é sempre bom que vá pelo menos uma pessoa junto com a outra quando nós começarmos a fazer os cultos nos lares. Eu queria mostrar para os irmãos, eu estou já procurando resolver a situação da internet aqui, e nós vamos colocar a internet aqui, ao invés de ficar lá na casa pastoral. Aqui vai ser mais útil. E eu queria mostrar a maior igreja do mundo, a maior igreja evangélica do mundo, fica na Coreia. Parece um estádio de futebol, em dia de campeonato, dia de final de campeonato, muita gente. E sabe como começou? Assim como nós estamos começando, com grupos familiares. Lá o nome era Grupos Familiares de Crescimento. Aqui fala de grupo de vida, grupo doméstico, culto nos lares. Então cada um dá um nome, mas a essência é a mesma. É esse culto nos lares, aonde as nossas pessoas queridas vão estar presentes, aonde aqueles que estão relutando em caminhar para a casa do Senhor vão estar presentes para participar da palavra, para participar, a não ser que saiam, né? A não ser que vão, mas vai chegar uma hora que virão, vai chegar uma hora que vão ouvir uma palavra e essa palavra vai alcançá-los, né? Às vezes a pessoa arranja eu tenho que sair com fulano, tem que resolver isso, aquilo, então arranja uma escapatória, mas vai chegar uma hora que vão estar presentes. Deus está trabalhando conosco e nós estamos já no tempo do fim, no final da colheita. Nós temos o privilégio, nós vamos ter, eu creio que até eu vou ter, apesar dos meus 78 anos, eu creio que até eu vou ter o privilégio de subir para me encontrar com Jesus nos ares, porque está muito próximo. Esses rumores de guerra que estão acontecendo aí já é um sinal que o próprio Jesus falou: haverão guerras e rumores de guerras. Então esses rumores de guerras que estão existindo e essas guerras que estão existindo já é um sinal, uma evidência. O Irã, houve um terremoto lá, essa foi anteontem, se não me engano, um terremoto de uma escala bem alta, eu não me lembro qual é a escala. Então, além deles estarem sofrendo perdas materiais, perdas bélicas, a perda bélica é a perda de armamentos, e os armamentos deles são de alto poder de destruição. Então eles perderam o armamento, né, porque Israel detonou com um alvo cirúrgico, como chamam, né? Alvo cirúrgico é quando vai direto no ponto que tem que atingir sem causar danos aos civis, coisa que o Irã não faz, né? O Irã não está ligando nem para o povo deles. O próprio povo iraniano está ansioso que acabe logo a guerra, porque não aguenta mais esse regime deles. Então, isso é um sinal muito nítido da volta de Jesus, para arrebatar a igreja, para nos buscar. Eu queria que a gente tivesse assistido o filme todo ontem, mas não deu, né? Mas nós vamos ter outra oportunidade. Embora que seja um filme já bem conhecido, mas tem muita gente que ainda não viu, né? Então, o que está acontecendo hoje é essa véspera da volta de Jesus.
E nesse tempo, o Senhor está levantando uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa. Nós vamos ver o poder de Deus agindo de uma maneira muito grande, porque é o tempo do fim. E nesse tempo do fim, Deus está derramando um avivamento sobre toda a terra. Lá em Joel ele prometeu: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então ele prometeu, e esse é o tempo mesmo de um grande avivamento sobre a terra. Então ele nos mandou ir pregar o evangelho a toda criatura e nos mandou também fazer discípulos. Então o que nós aprendemos, nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, com essa garantia que ele deu: estarei convosco todos os dias. Então nós não vamos estar sozinhos, o Senhor vai estar conosco, então nós vamos fazer discípulos. Então assim nós vamos vamos ter assim quatro propósitos dentro a nossa meta vai ser atingir 4 propósitos, que é ganhar, né? Ganhar, confirmar, fazer o discípulo, treinar, integrar, ganhar, integrar, confirmar e enviar. São 4 coisas que nós vamos estar fazendo. Primeiro a gente vai evangelizar, ganhar aquela pessoa. Depois vamos ter um período de confirmação de integração daquela pessoa na obra. É um período do ensino do princípio básico de doutrina. Nós vamos fazer tudo isso com a ajuda do Senhor. Nós vamos dar passo a passo, todos nós juntos, para que quando nós estivermos já com aquela base para transmitir a outros, nós vamos estar transmitindo a outros, e outros a outros, e outros a outros. Então assim, isso vai ser rápido, não vai ser difícil, não vai ser muita pregação, não, vai ser ensino. Nós vamos aprender, no que nós aprendemos, nós vamos ter condições já de começar a ensinar. Aí quando as próximas casas, vai chegar uma hora que nós vamos ter 10 casas, 20 casas, não vou ter condição de ir com mais uma pessoa, então vamos precisar ter grupos de 2 em 2, grupos de 2 em 2 ou 2 em 2, grupos que irão. Bom, nessa semana a irmã fulana, a irmã ciclana vai na casa da família tal, outra irmã e outro irmão, ou 2 irmãos vão na casa da família tal, um casal vai na casa da outra família tal. Então aí vai haver um crescimento. Quando nós vemos o que foi profetizado já, não vai ter lugar para comportar as pessoas nessa igreja. Aí nós vamos ter que aumentar. Ou é em cima, ou é para trás, a gente vai ter que aumentar. Tem espaço, graças a Deus, tem espaço. Então, essa é a visão. Primeiro, ganhar, é o evangelismo. Segundo, é a integração, aquela doutrina do batismo em água, da Santa Ceia, tal, preparar para o batismo. Então é um discipuladozinho assim para a pessoa se entregar. Depois o treinamento, é um discipulado numa segunda fase de discipulado, já preparando para irmos. E depois e no que vamos juntos. No que vamos juntos, vamos estar aprendendo também uns com os outros. E aí vamos estar sendo capacitados para ensinar a outros. Vai crescer, a nossa igreja vai crescer. Em nome de Jesus. Eu creio que isso aí vai ser muito rápido, que o Senhor tem pressa. Então a gente ganha alma para Cristo através do trabalho de evangelismo e através dos cultos na igreja e eventos especiais de culto de evangelismo. Então a gente vem, depois a gente vai precisar de uma condução maior para levar o pessoal para a Santa Ceia, na de Rei, preparo para o batismo. Se puder vir alguém para nos ajudar de lá, né? O pastor Birinho designa alguém e a pessoa vem. Se não puder também, nós não, mas o Senhor não nos chamou para a gente ficar vendo a banda passar. Ele nos chamou para nós tocar um instrumento na banda. Então a gente não vai ficar dependendo. Se eu puder vir alguém para ajudar, beleza. Se não puder, nós mesmos vamos crescer com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus.
sempre submisso ao nosso pastor, porque a submissão é uma chave para crescimento. A obediência é chave para crescimento. Então, aí a gente vai fazer isso. A partir daí, isso aí o propósito é levar aquele novo discípulo, aquela pessoa que está chegando, a se firmar e a se integrar com a igreja. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Um grande erro de pessoas, até de pastores, é que não passam isso para as pessoas quando estão chegando. Olha, se você quer perfeição, meu filho, igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está buscando a perfeição. Aí você começa a olhar com amor, com simpatia, as falhas do seu irmão, lembrando que você tem as suas, né? Procurando corrigir as suas e orando pelo seu irmão e sendo sincero: olha, meu irmão, minha irmã, isso assim, 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 o irmão podia corrigir. Com muito amor, né? Não é palavra de agressão, mas palavra de correção, de ajuda. Então, com isso a igreja cresce, um crescimento saudável, um crescimento bom, um crescimento em que dificilmente o pecado vai conseguir, as suas intenções, o maligno vai conseguir introduzir o pecado na igreja, quando a igreja cresce desse jeito, né? Com sinceridade, com franqueza, olhando nos olhos e zelando um pelo outro com amor. Então a igreja tem tudo para crescer. Aí aquele que está chegando se firma. Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa já frequentou a igreja, ele foi o rapaz que botou a internet lá em casa. Ele falou que ele passou um tempo lá em Santa Catarina e chegou a frequentar uma igreja, mas ele começou a observar um detalhe de um, detalhe de outro, detalhe de outro. Ele não estava preparado para entender que igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está querendo se aperfeiçoar, e ele poderia ter ajudado aquelas pessoas com a franqueza, mas como ele não aprendeu a ser franco, ele simplesmente olhou e saiu fora. Aí estava me falando isso. Então, igreja, nós precisamos entender que igreja não é lugar de gente perfeita. A perfeição só vai acontecer quando vier o que é perfeito, que é o Senhor Jesus. Então, nosso propósito aqui vai ser justamente isso: nós nos prepararmos, vamos ter a ministração intensiva de assuntos voltados para a escola dominical, de assuntos assim, através da nossa escola de líderes e escola dominical. O líder, Deus levantará, se vier alguém lá de São João del Rei. Se não tiver, a gente vai continuar fazendo. Creio que vai ser possível nós termos. Então aí o que vai acontecer? Quando há um treinamento, é um discipulado. Vamos supor, a diaconisa Silvânia está dirigindo o culto de oração. Quem era que lhe ajudava antes? Irmã Eliane. Então já temos duas irmãs preparadas para dirigir o culto de oração. A questão da pregação, não precisa ser eu toda terça-feira pregar. Alguém vai se preparando para dar uma palavra, e aí isso. Então, porque senão eu tenho o maior prazer em pregar, eu sei que as irmãs também têm prazer em ouvir, mas as irmãs têm potencial para dar também, para pregar também. Então aí todo mundo vai crescendo juntos, né? Todo mundo vai crescendo juntos. Glória a Deus. Então no grupo familiar, a mesma coisa, nos lares. Eu chamo de grupo familiar porque eu li o livro Grupo Familiar de Crescimento, sobre essa igreja da Coreia, então ficou o nome Grupo Familiar de Crescimento. Mas aí eu não vou colocar esse nome, vou ver como que o pastor Benigno costumava, a igreja Adin Rei começou assim. Eu soube isso hoje. Ela começou nos lares assim. A gente fala culto nos lares. Culto nos lares. Então, amém. O culto nos lares, pronto. Então, apaga o grupo familiar. O culto nos lares. Posso esquecer de vez em quando e falar grupo familiar, mas as irmãs já sabem. Então, o treinamento é o discipulado. O pastor Benigno aprendeu isso, eu também aprendi com o pastor Gisel Gomes, e ele mesmo, o pastor Gisel, ensinava: façam os seus obreiros,
Que é aquele obreiro, aquela obreira que trabalha dessa maneira, ela já inspira, ela já tem a confiança do líder e ela já confia no líder, então ela passa essa confiança para as outras pessoas, então as pessoas confiam nela, porque é tipo uma reação em cadeia. O que eu faço de bem gera bem, gentileza gera gentileza, né? Então o que você faz de bem produz uma inspiração para que outros também façam. Então, assim, o discipulado, ele é um treinamento, e esse programa de treinamento é, ao mesmo tempo, um processo de discipulado em que a pessoa vai aprendendo e praticando, aprendendo e praticando. Na vida militar também foi assim, nós aprendíamos a teoria e em seguida a gente ia lá lidar com a máquina, com o equipamento, com aquilo que nos competia, que a gente tinha aprendido na teoria e a gente ia pôr em prática agora, consertando, fazendo funcionar, etc. É como aprender a dirigir um carro. Primeiro você aprende a teoria e depois você vai dirigir o carro. Aprende como funciona o motor a combustão e tal. Então, na obra de Deus, quando a gente aprende a palavra de Deus, vai aprendendo a palavra, aí o que acontece? Aquela pessoa que mais aprende é que tem mais condição de ensinar. É claro que havia um galardão para quem aprendia mais. Os melhores colocados na marinha faziam uma viagem chamada viagem de ouro, que era pegar um navio e dar uma volta aí no globo terrestre com aquele navio. Era um grupo dos melhores colocados. Então o melhor colocado vai receber um galardão no céu e vai ter o prazer de ver um grande número de pessoas maior do que aquele que é o acomodado. O acomodado vai ganhar uma ou duas, mas o dedicado vai ganhar 10, 20, 30, quantas Deus quiser, e na medida que ele se dedicar, os talentos vão crescer na mão dele. O acomodado vai enterrar o talento, mas os dedicados vão ver o talento se multiplicar. É assim que acontece, que nós sejamos todos dedicados e não acomodados, né? Não acomodados. A gente sabe que às vezes uma noite fria como essa, a vontade é ficar em casa. Chega do trabalho cansado. O acomodado, não é o caso da nossa querida irmã, porque eu sei que ela teve um intercurso lá de gente visitando, então às vezes na hora, eu teve uma vez que a gente estava preparando para sair, de repente chega gente, aí teve uma situação de uma gatinha que a gente ganhou. De repente a gatinha foi acometida de um desarranjo em cima da nossa cama. Aí eu botei tudo no balde e disse: mulher, vamos embora, deixa de molho aí, vamos embora para a gente no tanque, e saímos, porque nós percebemos que era um intercurso ali para a gente não ir à igreja. E chegamos lá, a pregação foi excelente, foi um alimento santo. Então muitas vezes a gente esbarra nessas armadilhas assim para a gente não ir para a casa do Senhor, né? Bate um cansaço, bate uma dor. Quando dá 9 horas, a dor vai embora. De onde veio essa dor? A gente tem que estar discernindo essas coisas, né? Então, treinamento é ao mesmo tempo um processo de discipulado, onde o novo convertido é desafiado a cumprir e superar cada uma das suas etapas. Então, aquela pessoa nova convertida começa como na escola. Você está estudando, você recebe uma tarefa para casa. Tarefa para casa, no nosso caso, ler do Salmo 1 ao Salmo 15. Pronto, aí você já tem uma boa tarefa para aquela semana. Então nós vamos ter tarefas. Essas tarefas vão nos ajudar a crescer. Como na escola o aluno começa a crescer através dos deveres de casa, né? Aí a gente vai aprendendo. Na medida que a gente vai aprendendo, a gente já vai tendo condições de pôr em prática o que aprendeu. Visitar, orar nas casas, orar por enfermos, anunciar, falar, começar a ler um versículo e com a ajuda do Espírito Santo, que nós não temos nada. Eu não tenho nada, eu nunca preparei sermão, então é o Senhor mesmo que nos ajuda. Então quando a gente entende isso, a gente vai mais longe. Então aí o discipulado acontece em todas as etapas do programa, quer dizer, você começa aprendendo e vai aprendendo até o fim. Eu comecei aprendendo
e estou aprendendo até hoje. Discipulado é uma coisa que não acaba nunca. Por mais que eu possa, por mais que eu consiga ensinar, porque o Espírito Santo me ajuda, mas eu também, cada dia eu estou aprendendo. Cada dia eu estou aprendendo. Então, o discipulado é uma coisa que vai conosco, vai nos acompanhar até o fim. A gente morrendo e aprendendo, como diz um ditado aí, morrendo e aprendendo. Então, nós vamos estar sempre aprendendo a palavra. Então, na escola de líder, escola dominical, agora, quando o enviar é a transformação daquele discípulo em um líder discipulador. Aí a irmã já vai estar em condições de chegar, abrir a Bíblia, ou se tiver uma sequência de estudo bíblico, abre aquele estudo bíblico e transmite o estudo bíblico, aí a gente tem grata surpresa, porque a gente começa a ver o Espírito Santo pondo palavra na nossa boca, o Espírito Santo nos ajudando. Ele só ajuda quem se dispõe. Aí se cumpre aquilo que Jesus falou: estarei convosco todos os dias. Você percebe que você não está sozinho. Isso é bonito demais, isso é bom demais. A gente perceber que a gente está fazendo a obra, mas tem alguém nos ajudando. Tem alguém maravilhoso, alguém todo-poderoso que está ali conosco, colocando palavra na nossa boca. A gente não precisa nem ficar preocupado com o que vai dizer. Jesus mesmo falou: não se preocupem com o que vocês haverão de dizer, porque na hora o Espírito vos dará palavra para falar. Então nós temos, claro, que examinar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Agora, na hora, o Espírito Santo vai nos conduzindo pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois de nós sermos líderes de grupo, então agora leva mais ou menos a média de 6 meses a 1 ano, em que a gente vai estar nesse processo, e nas casas, e aquelas pessoas também aprendendo, né? E ali o Espírito Santo sendo derramado e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai começar a acelerar o processo de aprendizado. O Espírito Santo acelera em nós o processo de aprendizado. Então, o que é um culto no lar? Nesse estudo que eu estou aqui, fala grupo familiar, mas eu vou falar culto no lar porque é para eu me acostumar com essa palavra. O que é um culto no lar? É um grupo de pessoas salvas, integradas, participando de uma igreja, batizadas, tomando Santa Ceia, participando da igreja, uma igreja local, que vão se reunir semanalmente numa casa com o fim de evangelizar pessoas não evangélicas, os familiares, os parentes, os amigos, os vizinhos, namorado de parente, namorada de parente, o pessoal assim mais chegados a nós. Lá só tem você e o Anderson, né? Por enquanto. Gostei. Foi ligado no céu essa palavra agora. Glória a Deus. Aleluia. Então, esse culto doméstico, esse grupo, ele vai ser formado com 2 propósitos: evangelização e multiplicação. Evangelização e multiplicação. Uma vez que aquela pessoa alcançou um determinado crescimento, ela vai começar agora um vizinho, um parente, está frequentando na sua casa. Aí chega uma hora que ele vai querer também na casa dele. Existe um princípio que nós precisamos entender. Esse princípio do culto nos lares, ele é muito bom, porque ele nos faz lembrar de Obed-Edom. Quem já ouviu falar de Obed-Edom? Obed-Edom foi um camarada que a situação na vida dele não estava das melhores materialmente. E a arca, ela foi levada acho que pelos filisteus. A arca foi levada de Israel num período, e os filisteus, aconteceu com eles o seguinte: eles colocaram a arca num lugar chamado, num templo de Dagon, um
templo de ídolos. E o Dagon era uma estátua grandona. Eles botaram a arca na frente do Dagon. Aí que chegaram lá, encontraram o Dagon tombado no chão no dia seguinte. Aí eles botaram de novo, no dia seguinte encontraram o Dagon com o pescoço quebrado, cabeça deslocada do pescoço. Aí começou a haver, Deus começou quebrando o Deus deles. Depois o que Deus fez? Colocou praga de ratos na cozinha, dentro de casa e tal, e ainda colocou hemorroidas nos homens. E os caras feridos de hemorroida e aquela vergonha, aquele vexame, né? E aí um dos adivinhos deles chegou e disse assim: ó, isso é porque vocês vocês botaram o Deus de Israel lá com Dagon, se desfaz dessa arca aí o mais rápido possível, que é ela que está causando esse problema aí para vocês. Um dos macumbeiros dele lá, um dos adivinhos. Aí eles botaram a arca num carro de boi, botaram uma vaca para puxar o carro, amarraram o bezerro e o carro foi. E a vaca olhava para trás e mugia, o bezerrinho amarrado também chamava pela mãe, e a vaca tinha que continuar andando porque ela estava sendo impulsionada, Deus obrigando ela a seguir. Aí quando chegou num determinado lugar, viram, já na fronteira de Israel, os israelitas viram, um carro de boi, e está vindo na nossa direção, e a arca? Aí mandaram avisar o rei Davi, e eles foram tentar levar a arca, e houve uma tragédia lá que o carro de boi balançou e um rapaz foi querer segurar a arca e caiu fulminado na hora. Poder de Deus. Aí disseram: não dá para a gente levar não, deixa na casa daquele rapaz ali, era o Obed-Edom. A arca passou, se não me engano, foi 6 meses na casa do Obed-Edom, mas era um tal de vaca parindo, de ovelha parindo, a plantação dando certo e tudo prosperando na casa do Obed-Edom. Foi a maior fartura, a maior bênção, que ainda permaneceu por anos, aquela bênção na casa de Obed-Edom. Depois que a arca saiu, a bênção ainda ficou lá. Então, quando nós levamos a arca, que é a palavra de Deus, para uma casa, as bênçãos começam a fluir naquela casa. Isso nós devemos ter isso em mente e devemos passar para as outras pessoas, para elas entenderem que é bênção de Deus que nós estamos levando na casa delas. Aquele momento de culto semanal na casa da irmã fulana, na casa do irmão fulano, na casa da família tal, é a bênção do Senhor que chegou ali e começa a fluir. Por isso que eu vejo esse lugar aqui como um lugar de grande prosperidade. Vai começar no meio do povo de Deus. Então, primeiro, evangelização e multiplicação. A gente alcançou o crescimento, começa a se desdobrar para outras casas. Já tem gente em condições de chegar lá e começar a orar, fazer naquela sequência que nós vamos começar. Aí os outros irmãos que tiverem começado ali conosco vão também poder já levar em frente aquele propósito juntos. E aí isso é um desdobramento. É um desdobramento. E Deus está com tanta pressa de fazer isso que eu creio que Ele vai nos dar assim uma rapidez de aprendizado tão grande que, meu Deus do céu, vai ser lindo, vai ser muito bonito. Eu estou vendo Deus assim trabalhando de uma maneira muito bonita. Aí começa a expandir. Aí já entra tipo uma obra missionária, porque daqui a pouco já está chegando no outro bairro. Tem um bairro aí que nem igreja tem, só tem uma igreja idólatra, né? Então já começa a chegar em outros lugares, e começa a formar também novas lideranças. Gente vai sendo capacitada, vai sendo discipulada e vai crescendo com a ajuda do Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que nós vamos falar vai ser sobre salvação e em seguida Espírito Santo, porque é Ele que vai dar a força para que cada um aprenda. Jesus falou que
o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que eu vos tenho ensinado. Então, essa ajuda é o que nós estamos orando e buscando nesses 40 dias, né? Nós estamos orando e buscando nesses 40 dias, porque nós, sem Ele, a gente não... Tem muita gente aí que tenta fazer e não faz. Agora, nós estamos implorando o Espírito Santo no momento que eu fico sozinho ali na casa pastoral. Eu estou buscando, pedindo ao Senhor que nos transborde com o seu Espírito, para que nós possamos aprender o mais rápido possível e transmitir o aprendizado, e o mesmo Espírito que vai nos ajudar a transmitir, vai ajudar também as pessoas que estiverem presentes a aprenderem. E assim vai ser essa reação maravilhosa de Deus. Em nome de Jesus, nós podemos profetizar essa bênção sobre a nossa igreja, sobre este bairro, para a glória do Deus vivo. Então, cada culto no lar, cada grupo, vai ser composto de pelo menos 3 pessoas, 3 componentes. Não tem limite para o crescimento, pode crescer à vontade. Agora, o mínimo 3 pessoas. Então, quando o grupo alcançar um número, vamos supor, de umas 15 pessoas, aí já dá para desdobrar. Já tem condições de desdobrar. E aí, esse desdobramento já vai dar... Era um grupo, passa a ser 2. Esses 2 continuam crescendo, daí a pouco passa a ser 4. Esses 4, daí a pouco passa a ser 8. Esses 8 passam a ser 16. É assim que Deus vai fazer. É assim que Deus vai fazer. Pegando gente pequena como nós e fazendo uma grande obra, porque a obra não é nossa, é dele. É dele. E ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre a estrutura do grupo familiar. Vamos falar sobre esse assunto amanhã. Vamos estar falando sobre a estrutura, como vai ser essa estrutura. E assim nós vamos aprendendo passo a passo, e eu tenho certeza mesmo, mas sinto assim muito forte dentro de mim, que é o tempo deste lugar ser grandemente abençoado. É o tempo dos nossos familiares serem alcançados. É o tempo do Espírito Santo se transbordar essas vidas, transbordar em nós e nessas vidas que estarão conosco, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por este momento que estamos passando aqui. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos conduzindo a grandes realizações. Nós oramos, Pai querido, para que esse mover se estenda por este lugar, pelos bairros mais próximos, e que se estenda também sobre a cidade de São João del Rei, sobre o estado, Pai, que o Senhor, meu Deus, comece a mover o Teu Espírito em outros lugares, em outras pessoas, em outras vidas, para que desejem, Pai, esse mesmo crescimento e busquem com a mesma sinceridade com que nós estamos te buscando, Pai querido. Que assim haja um mover do Teu Espírito, que vá se alastrando, que vá se, meu Deus, batizando, transbordando vidas e operando sinais, prodígios e maravilhas, milagres, para que o Teu nome seja grandemente glorificado nesse tempo do fim, meu Pai. Nós oramos a Ti, Pai querido, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.